Agora sim, quero convidar você a abrir a sua palavra no texto de Josué. Hoje nós vamos tratar Josué, capítulo 2. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, em diante. E aí o 6º livro da Bíblia é Josué. Você pode olhar aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Levítico, Deuteronômio, aí Josué. Josué capítulo 2, do versículo 1 em diante. Josué capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: De Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe, e pousaram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu e disse: É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram, e após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o eirado. Assim foram esses homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus, e logo que saíram, fechou-se a porta. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saístes do Egito. E também que o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa e meu pai. E dai-me um sinal seguro de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhe pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então eles lhe responderam: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes este nosso negócio. E quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. Depois podereis tornar o vosso caminho.
Disseram-lhe os homens: nós seremos inocentes no tocante a este juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quando qualquer que sair fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Se, porém, tu denunciares este nosso negócio, seremos então desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: conforme as tuas palavras, as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém? Até aqui essa noite. É interessante, nós estamos trabalhando a questão do discipulado, o caminho do discipulado. Nós falamos sobre isso domingo passado e rapidamente a gente entende que existem momentos que tem obstáculos no nosso caminho de seguir a Jesus. E seguir a Jesus é um desafio, e cada vez mais um desafio maior, seguir a Jesus. Domingo passado a gente falou sobre o texto de Mateus, capítulo 12, a cura do homem com a mão atrofiada. E ali naquele texto, a princípio, você pensa que se trata de um texto que vem falar sobre a cura de um homem, um milagre. Mas o texto fala da fé do homem com a mão atrofiada, mas fala da comunidade que também tinha a sua fé atrofiada, que estava olhando, esperando para ver se Jesus ia entrar numa contradição, e nessa contradição ia curar aquele homem um dia de sábado. E por último, fala, além da fé desse homem, a fé da comunidade, fala um texto de Marcos no paralelo, que os demônios vinham diante de Jesus e Jesus tinha que repreender a eles, porque ele não queria que fosse divulgada a sua autoridade, o poder do Messias. E aí a gente começa a ver os obstáculos à nossa fé. Jesus tem sido um desafio para cada um de nós e isso cada vez mais é atual. E eu creio que nós precisamos ter clareza para nós podermos permanecer nesse caminho, no caminho da graça, no caminho do discipulado, no caminho de seguir os passos de Jesus. E hoje eu queria falar com vocês sobre esse caminho da graça. Eu queria compartilhar com vocês esse texto que fala de Raabe. Raabe, para mim, é uma mulher que ela personifica essa graça transbordante. Eu diria essa noite uma graça extravagante. A graça extravagante de Deus que vem encontrar a mim, a você, a cada um de nós. E é interessante esse texto porque fala de uma prostituta, a prostituta Raabe. E essa mulher Raabe, ela era mulher, na época, um contexto machista, né? Então já caía em descrédito, as mulheres não podiam falar em público, ela é cananita, ela é de um povo inimigo de Deus, ela é prostituta, ela é pobre, então ela tem tudo para desqualificá-la. E aí você começa a pensar por que os espias foram se encontrar com Raabe, justamente nesse momento de invadir Jericó. Mas Raabe no texto mostra para mim e para você várias qualidades importantes, a gente vai ver isso essa noite. As qualidades de Raabe contrapondo aquilo que seria, aquilo que desqualificaria a esta mulher Raabe. E a fé de Raabe, a confiança de Raabe,
que nos chama a atenção, nos choca. Por isso eu olho para esse texto, eu não tenho dúvidas da graça extravagante de Deus sobre a nossa vida. A graça que nos alcança aonde nós estamos, do jeito que somos e nos transforma. A primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês essa noite, logo no versículo 1, diz, né, de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes, ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe, e pousaram ali. Raabe, ela vive, o texto diz que ela vive, né, no muro. Ela mora num quartinho, numa casinha no muro. Quando eu estive em Jericó, é muito interessante isso. Quando eu estive em Jericó, nós fomos num grupo e foi uma pessoa explicando para a gente, foi muito bom esse momento. Eu pude ver isso ao vivo e a cores. Uma coisa que a gente olha para o texto bíblico, né? E outra coisa que a gente vê assim ao vivo e a cores. Quando eu estive em Jericó, você olha hoje nos dardos arqueológicos, estão lá, é a céu aberto, é um imenso museu, é super fantástico você olhar a cidade de Jericó e você vê que as muralhas, elas caíram de dentro para fora, elas se derreteram. Alguém pode falar assim, é a sonorização, é o efeito acústico que derrubou as muralhas e blá, 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 né? Eu sei que foi Deus que atuou e ponto final, né? Mas é interessante porque você vê a muralha, rapaz, ela é larga, enorme a muralha. Andavam cavalos em cima dessas muralhas. E subiam a cavalo e andavam vigiando a cidade, era uma cidade forte, era uma cidade potente. E a arqueologia, o que ela descobriu? Quando ela descobriu sobre esse processo das muralhas, ela descobriu que encontraram celeiros cheios. E o texto diz que Deus falou assim, não toque em nada, não vai roubar nada dessa cidade. Nós vamos derrubar a cidade e mostrar que Deus é Deus. E é interessante porque a arqueologia depois mostra isso, que a cidade tinha celeiros cheios, contrapondo, né, se é uma invasão, né? Então, normalmente eles saqueariam a cidade. E aí você vê daí o texto bíblico se cumprindo pela própria história, pela própria arqueologia. Mas é interessante porque Raabe, quem é Raabe? A cidade é uma cidade, na época chamamos de cidade-estado. Uma cidade-estado é uma cidade que ela tinha uma potência, que ela influenciava as outras cidades satélites. E era uma cidade de poder, tanto que tinha um rei próprio, o rei de Jericó. Mas Raabe, quem é Raabe na fila do pão, né? Não é ninguém Raabe na fila do pão. E ela não quer dizer nada na sociedade de Jericó, naquele contexto que ela vivia. Raabe era uma mulher, né? Como eu disse, a mulher naquela época era assim, era comercializada. Isso ainda acontece hoje, muitos países muçulmanos comercializam a mulher. Quanto vale essa mulher? Vale um camelo, vale 4 ovelhas. E é assim que eles vendem mesmo. Eu dou 2 camelos. Então leva, vai embora, leva embora, me dá os 2 camelos, que eu fico com os camelos e você leva a mulher. E era esse o contexto, né? A mulher não tinha nenhum assim, atrativo nesse contexto da sociedade machista. E Raabe é o que diz o texto, Raabe é uma prostituta. Uma prostituta fica em uma posição ainda mais inferior do que da mulher, porque a prostituta é para servir, né? O serviço sexual. Flávio Joséfo, quando escreve sobre esse contexto de Raabe, ele chega a pensar que talvez Raabe fosse uma mulher de um albergue, de uma estalajaria, de um pequeno hotel, alguma coisa assim,
Mas quando você vai ver o contexto, você vê no hebraico, o nome que é usado nesse momento é zoné. E zoné significa que é uma prostituta sexual. E é uma prostituta comum, não é aquelas prostitutas, né, de alta grife, de alto padrão, que se paga caro. Não, é uma prostituta comum, simples. No grego chama de porne. Nas 70, né, quando São Jerônimo traduz esse texto, ele fala porne, ou seja, é uma mulher para a pornografia, para utilizar para o atrativo sexual somente. Além disso, Raabe ela é uma cananita. Uma cananita, os cananeus eram inimigos de Israel, mas inimigos declarados, sou contra, né? Não é aquele que talvez, pode ser, vou fazer uma aliança, né? Não, é de inimigo declarado contra Israel. E os cananeus cultuavam outros deuses. E cultuavam também o culto aos ancestrais. Isso é uma espécie aí de espiritismo, né? Que o espírito do papai, do vovô que já faleceu, vai falar comigo, vai falar com a minha vida. Além disso, Raabe, ela mora aonde? No muro, na muralha. Quem que mora na muralha? Ah, porque eu gosto de morar na muralha, tem uma vista linda. E realmente devia ter. Porque quando eu estive no local, a muralha que Raabe mora, ela dá de frente para as montanhas. Então a vista devia ser lindíssima. Mas ela não morava na muralha porque a vista era bonita. Porque quando a cidade vai ser invadida, o primeiro lugar a ser tomado é a muralha. O rico não mora na muralha, o rico mora no centro da cidade, onde tem guarda, tem proteção, lugar de destaque, com um jardim, né? Para ele dar aquele agar de que ele pode, ele tem, ele consegue, né? O pobre mora na periferia, vai morar lá na muralha, no meio lá, vai ser invadido, é o primeiro a tomar bala, o primeiro a tomar flechada, no caso aqui, né? O primeiro a morrer. E Raabe mora na muralha, demonstrando então que ela é pobre. Então, você vê claramente, ela é uma mulher, ela é uma prostituta, ela é uma cananita, ela é pobre, mas você vê que Deus tinha um propósito na vida de Raabe. E aqui começa a mudar o contexto quando a gente vê que os espias foram diretamente para a casa de Raabe. Você vê que liderança não depende de títulos, não depende de dinheiro, não depende de status. Liderança depende de influência. E eu posso trazer uma influência positiva, liderar positivamente, ou eu posso trazer uma liderança negativa e influenciar negativamente. E eu entendo aqui que Raabe ela tem uma liderança na cidade de Jericó. Por isso esses espias vão lá, sabe, tipo filme de detetive? Eu vou descobrir sobre os caras que são maus. Então eu vou aonde? Vou na igreja? Não, eu vou lá no inferninho, lá na boate, onde o pessoal está enchendo a cara, né? E vou descobrir quem é o cara mau da história e por que ele está ali e o que está acontecendo. E eu entendo que nesse momento eles fazem esse processo. E aí o que acontece que é bonito no texto, que nos chama a atenção, é que eles resolvem pousar ali, diz o versículo 1, ficar naquele lugar. E o versículo 2 diz, então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Sempre tem um dedo duro, né? Fala, os caras estão aí espiando, eu vi, né, tal, né? É muito interessante você olhar com atenção esse texto, porque esses espias saíram até em segredo do arraial de Israel.
A ideia de Josué, que já foi um dos espias, né? Há 40 anos atrás, ele tinha sido um dos 12 espias que tinha espiado a terra, né? E tinha dito, olha, a terra é boa, vamos avançar, vamos lá. E o pessoal, né, afrouxou, deu para trás, né, e acabou não invadindo, não atingindo a terra prometida, e passaram 40 anos rodando no deserto. Eu já disse isso uma vez aqui, né? Você olha no mapa geográfico, você vê que o grande milagre não é passar em 40 anos no deserto, é passar em 40 anos rodando no mesmo lugar e não conseguirem achar, né, a terra prometida, que está do ladinho. Caminho de um mês eles tinham achado e acabou. Ficar 40 anos rodando ali que nem peru tonto, o que foi para mim foi o grande milagre, né? Mas é interessante, o texto me chama a atenção, como eu disse já algumas vezes, quando um nome é colocado no hebraico, não é assim um nome jogado ao acaso. O nome tem uma história por trás, tem um contexto, tem um projeto de vida. E Raabe não é diferente. O nome Raabe significa atrevida. E aí você começa a ver um pouco da personalidade de Raabe. Raabe é uma mulher que se atreve, que tem coragem, que enfrenta, que é ousada, né? Raabe também significa largo ou generosa. E aí você começa a ver também outras qualidades da personalidade de Raabe. E Raabe também significa, em hebraico, ferocidade, lutadora. E aqui a gente começa a ver algumas características dessa personalidade. A primeira que eu queria falar é sobre atrevida. Raabe, ela se mostra atrevida porque o rei fica sabendo. E quando o rei fica sabendo, ele manda os seus soldados, olha, tem um camarada aí, tem 2 camaradas aí, são espias, traz eles para fora. E ela, atrevidamente, dá um H, né? Fala assim, não é verdade, eles estiveram aqui, mas já foram, né? Naquela época, a cidade era toda muralhada. E como eu disse, eram muralhas altíssimas, que andavam os cavalos em cima. E só tinha uma porta. Uma porta. Então chegava um dado momento, à noite, que eles fechavam aquele... Lógico, não é uma porta, né? Aquele portão, né? Eles fechavam aquilo, não tem como entrar e não tem como sair mais da cidade. Não dá para se arriscar e pular de cima da muralha embaixo, vai quebrar as pernas. É muito alto. Então ela diz, olha, eles souberam que ia fechar a porta e ó, deram no pé, diz o texto. Então ela atrevidamente, ela mentiu para guardar os espias. E aí a gente começa a perceber aqui que Raabe, ela tomou uma decisão, tomou um partido. Ela decidiu ser uma mulher que vai guardar os espias, mesmo, porque na época se o rei fica sabendo que ela mentiu, ele cortava a cabeça dela. Lembrando que Raabe não é ninguém na fila do pão, então mais fácil ainda para cortar a cabeça dela, né? Mas junto com isso, ela se tornando cúmplice então do inimigo, sendo atrevidamente cúmplice nesse momento, a segunda coisa que eu vejo no texto, versículo 5, diz assim, e aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, como eu já disse no início, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram, disse ela, né? Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Enganando, dando o H aqui, né? Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Ou seja, Raabe, nesse momento, ela age generosamente. Na cultura oriental, nesse contexto, proteger um hóspede mostra uma personalidade de grande valor. Quando você protege o hóspede, põe você em risco. Nós falamos aqui de uma coisa que ela sabia o que ela estava fazendo
e ela está se colocando em risco. Ela podia fazer como o Pôncio Pilatos, né? Lavar a mão e falar, está aqui, né? Quiser, entra, pega eles e leva embora. Não tem nada a ver com essa história. E ela não se envolveria no contexto e na história. Mas ela generosamente ela escondeu a eles do rei. Escondeu no sótão, né? No eirado, junto com as canas de linho. Ou seja, naquela época, havia essa coisa de fiar o linho. Então, aproximadamente se faziam as canas de linho. Era um trabalho honesto, isso interessante, que é uma prostituta que está buscando um caminho diferente, um trabalho honesto. Ela enfileirava essas canas, normalmente tinha mais ou menos 1 metro de comprimento. Essas canas ficavam mergulhadas na água um tempo, depois eram colocadas para secar, para depois fiar, né, fazer esse trabalho de fiar com o linho, né? E é interessante porque nesse contexto ela está mostrando que ela tenta sair do que ela está vivendo. Hoje eu estou assim, mas eu não estou de acordo, eu quero amanhã estar diferente. E isso é interessante, porque mesmo ela sendo uma mulher, ela tem sonhos, ela tem projetos. E ela honestamente quer mudar de vida, mudar esse contexto. E a sua casa, ela ficava de frente para as montanhas. Quando eu estive nesse local, essas montanhas têm muitas cavernas. Desse local, onde está a cidade de Jericó, a gente passou de carro, mais uns 10, 12 quilômetros, estão as cavernas de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos de Qumran, que a gente tem hoje como um tesouro arqueológico fantástico. E nessas cavernas você entra ali, acabou, né? Um labirinto, né? Ninguém acha mais você. Você entra por uma caverna, sai pela outra e fica difícil para encontrar. E ela fica de frente para essa montanha, para essas cavernas. Então ela fala assim, olha, vamos fazer um negócio aqui. Ela faz um negócio com eles e desce eles pela corda, já fechou a porta, eles descem pela corda e vão em direção a essas cavernas. E aí a gente começa a ver que Raabe, ela tinha uma fé. Ela, apesar da sociedade desqualificar ela tem qualidades, e aí eu começo a ver que Deus enxerga as qualidades que o homem não está enxergando. Deus está vendo qualidades na sua vida e na minha vida que geralmente a sociedade não enxerga. E essas qualidades Deus valoriza. Essa é a ação de Deus, é a graça extravagante de Deus que vem e valoriza a mim, a você, a cada um de nós. E aí a gente começa a perceber que esta mulher, ela tinha uma fé. Ela tinha aqui uma esperança. O versículo 11 chama a nossa atenção porque ele diz assim, quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações. Ela está falando que ela está ouvindo, né, o Jornal Nacional, o Aqui e o Agora, ela está vendo a internet, ela está vendo o que está acontecendo, sendo noticiado, e ela fala assim, caramba, vamos morrer todo mundo. Ferrou, vai morrer todo mundo. Derreteram-se os nossos corações. E ninguém mais havia ânimo algum por causa da vossa presença. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Ela está falando aí da fé dela. Olha só que ela é uma mulher cananita. E por ser uma mulher cananita, ela tem até essa cultura de outros deuses, os deuses cananeus. E ela tem a cultura até espírita, né? E ela tem aquela cultura dos ancestrais, mas ela fala assim, olha, os nossos deuses, esse processo todo que até hoje eu estava acreditando, não vai dar em nada, porque o Deus desse pessoal é muito mais forte, é um Deus que é no céu e é na terra também, que atua na vida de cada um deles, de cada uma delas. Raabe demonstra aqui então
que ela havia ouvido do Deus de Israel, e ela expressa uma confiança. Ela acredita, ela confia, ela teme a esse Deus. Esse Deus é que vai mudar a história. Eu estou do lado errado da história. Em vez de eu ficar do lado do rei de Jericó, eu vou ficar do lado do rei dos céus e da terra, do Deus vivo. É do lado desse povo que eu tenho que ficar. E aí ela toma a decisão dela, porque ela tem uma fé nesse processo. Interessante, você pode ficar como trabalho para casa. Paulo, quando fala em Hebreus, capítulo 11 vem a galeria dos heróis da fé. Não só os top, né? Só os homens e mulheres assim que estão no top da fé mesmo. E Raabe está lá. Hebreus 11, versículo 30 diz assim: pela fé caiu os muros de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os espias. Raabe confiou em Deus. Confiou que aquelas circunstâncias estavam mostrando para ela a oportunidade de passar para o lado certo, de ficar do lado do povo de Deus, que era a hora dela tomar uma decisão, que ela deveria agora mudar de vida. No contexto que ela estava, ela é uma mulher, é uma cananita, é uma prostituta, e ela não tem muito futuro. Esse pessoal aí vai me dar futuro, porque eles é que têm a bênção de Deus. Eu tenho que passar para o lado do povo de Deus. E ela então começa a visualizar aqui as suas possibilidades. Então, Raabe é uma mulher inteligente para mim. Uma mulher muito inteligente. Que ela está num contexto depreciativo, mas ela não se conforma. Eu estou hoje assim, mas amanhã não vou estar. E essa é uma questão importante. Às vezes nós passamos por contextos que nos desanimam, que nos enfraquecem. E a gente pensa assim, pô, hoje está muito ruim. E como homem de Deus, como mulher de Deus, a gente não gosta de estar nesse contexto. Mas hoje está assim. Amanhã não. Porque a mão de Deus é sobre a minha vida. E vai mudar. E assim ela acredita nessa esperança, nesse propósito. Versículo 12 ela diz assim: agora pois peço-vos, jurai-me pelo Senhor que como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa e meu pai, e dar-me-eis um sinal seguro. Essa tradução, você tem algumas traduções como bondade, algumas traduções como misericórdia, mas aquela coisa, né, que fala no italiano, tradutori traidori, né? Às vezes você traduz uma palavra e não consegue traduzir tudo aquilo que significa essa palavra. Essa palavra que às vezes é traduzida como bondade, com misericórdia, no hebraico ela recede. E recede, na verdade, é uma promessa que você está fazendo entre uma pessoa e a outra. É um contrato. É uma aliança oral que está sendo feita entre as duas partes. E é interessante porque aqui na Suíça você pode fazer o contrato oral. Eu lembro de uma vez que a Vânia trabalhando numa empresa aqui na Suíça, e o patrão chamou ela e falou: olha, nós estamos num contexto difícil e nós trabalhamos para uma empresa e mudou o dirigente aí dessa área comercial da empresa e eles querem cancelar o nosso contrato. Mas eu falei para eles: nós temos um contrato com vocês já tem 20 anos. E ele queria que eu mostrasse um papel. Eu falei assim: não, nós fizemos um contrato oral. Mas aqui na Suíça isso vale. E ele ficou meio assim porque achou um contrato oral, não tem validade, né? E aí ele chamou algumas pessoas, vamos ter uma reunião essa semana
com os advogados da empresa, né? Aquele negócio todo, né? E aí foram para a reunião e quando tentaram dar uma de João sem braço, né? Ele falou, não, aqui na Suíça é válido o contrato oral. E eles tiveram que reconhecer o contrato oral. Falei assim, não, como é um contrato, nós temos que também trabalhar cláusulas para reincidir o contrato. Então nós vamos manter a empresa por mais um ano, aí dá tempo de vocês se organizarem e dá tempo de nós nos organizarmos para fazer a transição de empresas que vão prestar serviço para nós. E assim foi feito. E aí ele falou assim, tá vendo? Aqui na Suíça vale o contrato oral. E é isso que está sendo falado aqui no texto. Quando Raabe chama a atenção dos dois espias, ela falou assim, eu quero fazer um contrato com você. É um contrato oral que ela está fazendo nesse momento. Ela está dizendo ali para eles, né? Agora, pois, jurem-me pelo nome de Jeová, que tal como eu fiz um acordo, um contrato, um recede com vocês, vocês também farão um recede, um acordo, um contrato oral comigo, com a casa do meu pai, dando-me um sinal da sua lealdade. É isso que ela está fazendo ali naquele momento. Ela está fazendo os espias jurarem, em nome do Deus que vocês servem, que nós vamos manter esse contrato aqui. E como sinal, né? Como sinal desse juramento, então eles combinam de botar uma fita escarlata. Já vi gente pregando sobre isso, eu falei assim, aí o cara foi lá e botou, né, uma fitinha, né? Deixa eu pegar aqui, né? Botou uma fitinha, uma muralha alta, você lá em cima, você vai ver uma fitinha na janela? Não, você não vai ver fitinha coisa nenhuma. É uma corda. O texto original aqui fala de uma corda, uma coisa grossa, volumosa. Então eles sabiam, olha, aquela janela que tem a corda vermelha, né, é onde está a casa de Raabe. É onde nós fizermos um recede, um contrato oral. Naquele lugar a gente não toca. E aí você pode pensar, será que é coincidência a corda, né? Ser vermelha, escarlata? Eu vejo nesse momento que ela está simbolizando nesse momento essa graça do Senhor Jesus. Nós todos estamos debaixo do sangue do Cordeiro. E é o sangue do Cordeiro que nos lava o nosso pecado, que restaura a nossa vida e nos dá dignidade novamente. E olha, você está vendo de uma família que está debaixo de uma prostituta, né? E você vê a graça extravagante de Deus alcançando uma prostituta, cananita, pobre, a família dela, o pai, a mãe, os primos, os parentes, tudo, né? Como essa graça ela opera. Uma graça que ela rompe barreiras sociais, uma graça que rompe barreiras morais, que naquela época essa mulher não tinha valor nenhum. Eu acho que, infelizmente, em muitas igrejas hoje ela também não teria valor nenhum. Provavelmente iam acusar ela de, é uma Zé Ninguém, é uma espírita, é uma mulher uma adoradora do diabo, já iam acusar a mulher, né? É uma prostituta. E aí você vê a graça de Deus agindo na vida dessa mulher. Versículo 18, ela diz, eis que quando nós entrarmos na terra, atarás esse cordão de fio escarlata à janela, pelo qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Raabe, para mim aqui, ela é a grande heroína da história. Raabe, ela agiu aqui diante da oportunidade que estava diante dela. Ela mostrou-se uma mulher
atrevida, né? Generosa, uma mulher lutadora, que está ali enfrentando não somente por ela mesma, salvar o pescoço dela, mas ela quer salvar o pai, a mãe, a família toda. Ela está pensando num contexto de comunidade, num contexto mais amplo. Tiago, aqui Tiago, o irmão de Jesus, né? Capítulo 2, versículo 25, Tiago também escreve sobre Raabe. Você vê como Raabe marcou a vida de muita gente. Tiago 2, 25 diz assim: e de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? A atitude de Raabe. Tiago fala que a atitude de Raabe nesse momento justificou a mulher, a meretriz, a cananita. Perdão, ele está falando aqui. Há um perdão, a graça de Deus, ela vem, e quando ela me encontra no submundo, na sarjeta, na obscuridade, no meu pecado, a graça vem e me impacta, e eu me sinto pecador, e eu falo assim: tem misericórdia de mim, Senhor, sou pecador. Mas essa mesma graça me chama e fala: você é pecador, mas você tem qualidades. E eu quero investir nas suas qualidades. Eu quero você fazendo diferença. Eu quero usar você. Aonde você colocar a mão e abençoar, será abençoado por mim. Aonde você colocar a mão, vai prosperar, porque a minha mão está sobre você. Eu vejo nesse momento, fantasticamente, essa graça operando, agindo na vida dessa mulher chamada Raabe. E isso é tão forte, tão impactante, eu já preguei sobre isso alguns domingos atrás, quando eu falei sobre a genealogia de Jesus. O álbum de fotografias da família, né? O álbum que a gente vê os nossos familiares. O que diz o texto lá de Mateus, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. A Salmão nasceu de Raabe, Boz. A Boz nasceu de Ruth, Obed. A Obed nasceu Jessé. E a Jessé nasceu o rei Davi. Raabe, ela é a tataravó de Davi. E a gente começa a enxergar daí essa graça de Deus que alcança a mim, a você, nos valoriza e nos transforma. Raabe era uma prostituta, ela é a tataravó de Davi com Salmão. Salmão e Raabe geram Boaz. Boaz e Ruth são os bisavós de Davi, geram então Obed. Obed é o avô, vai gerar a Jessé. Jessé é o pai, que vai gerar Davi, o grande rei Davi. Até os dias de hoje, Israel reconhece que Davi continua sendo um dos maiores reis que já houve na história de Israel. A gente olha para tudo isso, eu posso ver que a liderança, ela não depende de títulos, não depende de poder econômico, não depende de status. Depende de mim e de você. De tomarmos a decisão, a atitude: eu vou mudar essa história. Eu vou influenciar de forma correta. Eu vou levar valores como família, como honestidade, como generosidade, como lutar pelo que é correto, pelo que é justo, pela justiça. Eu vou levar esses valores adiante. Apesar de Raabe não ter nenhum desses status que comumente a sociedade coloca, Raabe mostra para mim e para você um desafio.
de sermos também atrevidos na nossa forma de ser como homens e mulheres de Deus hoje no século XXI. Termos ousadia de falarmos, eu sou de Deus, e eu penso assim, e meu objetivo é esse. Sermos generosos. Às vezes a gente faz algo por algumas pessoas, elas não reconhecem, mas não tem problema. Eu não faço nada para a pessoa, eu faço para Jesus. Então, está com Deus. Dei, usou errado, fez errado, o problema é seu. Você vai conversar com Deus quando for o dia lá do julgamento. Eu fiz de coração, é você e Deus. E acima de tudo, termos atitudes de fé. Termos atitudes que demonstram aquilo que nós acreditamos, que nós confiamos, que nós sabemos que Deus chamou a mim e a você para fazermos diferença. Quero ter um momento de oração com você, nós estarmos colocando o nosso coração no altar de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Se você sente que essa mensagem de Raabe essa noite falou com você, quero convidar você a, nesse momento, se colocar na presença de Deus onde você está. Coloque o seu coração diante do altar de Deus. Seja corajoso, ousado, ousada, atrevido, atrevida. Abra o seu coração. Diz para Deus, Deus, eu também, como Raabe, tem muitas coisas que eu preciso de mudança na minha vida. Também não sou ninguém na fila do pão, mas eu creio na tua graça. Eu creio nessa graça extravagante. E eu me coloco aqui, diante do teu altar, para dizer, vem, habita o meu coração, entra na minha casa, toca o meu coração, toca a minha vida e me transforma em Cristo Jesus. Eu quero ser transformado. Eu preciso dessa graça extravagante. Eu preciso do sangue do Cordeiro sobre a minha vida, um fio de escarlata sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu preciso do sangue do Cordeiro lavando os meus pecados, restaurando o meu coração, restaurando o meu lar. Vem, entra no meu casamento, entra na minha família, alcança os meus pais, meus tios, meus primos, meus familiares, meus filhos, meus netos, alcança a minha família em Cristo Jesus.